estamos tendo o prazer e a honra de receber o deputado Gilberto Catani, deputado do Norte ou do Médio Norte. Ele vai explicar bem a região dele, onde é. Para mim é Médio Norte, mas ele vai saber dizer melhor que eu. E vamos conversar aqui, ter a oportunidade de conversar com ele, que é uma pessoa, um político transparente, das opiniões dele, gostem ou não, mas ele é um cara que. Quem votar em Catani, na minha opinião, não vota enganado. Vota no que está sabendo que está levando para casa. E eu vou começar a conversa, Catani, perguntando aonde fica a sua região. É, boa tarde, boa noite, né? Bom dia Bom também. dia também. É muito bom estar aqui falando das ações da Assembleia Legislativa. Nossa região ali, eu moro no Pontal do Marape, né? E o Pontal do Marape, ele fica no extremo de Nova Mutum, bem lá no fundinho mesmo, tem um pedaço lá que nós chamamos de Salto da Bota, que parece bem o formato do mapa lá, é no final do Nova Mutum. Mas ele fica mais próximo de São José do Rio Claro e de Itapurá do que a própria cidade, nossa cidade polo, que é Nova Mutum, né? Lá o nosso lugar lá é um assentamento do INCRA chamado Pontal do Marape, dá 50 km de São José e 60 km de Itapurá, né? Mas pertence ao município de Nova Mutum. Aí de Nova Mutum dá 160 km. Então a nossa região é uma região muito próspera, muito bacana, mas é distante da nossa sede municipal, né? Mas é muito bem localizada. Você começou a aparecer na política, foi naquele grito do Ipiranga, não? Não, o Grito do Ipiranga eu ainda era menino, rapaz. Era? Não é possível. O Grito do Ipiranga, nós participamos também do Grito do Ipiranga lá, mas eu era novo ainda. Mas me lembro muito bem como aconteceu, né? Os produtores rurais começaram a se revoltar com a política que existia na época. Então nasceu lá o Grito do Ipiranga. Na época o prefeito lá, que foi prefeito que por 2 mandatos lá, foi levado até a capital, num camburão da polícia. O Fávaro era o presidente da ProSoja, enfim, foi uma época muito difícil para a agricultura, e aonde nós realmente precisamos fazer essa movimentação. Foi uma movimentação que foi se tornou a nível federal, na verdade, se espalhou pelo país todo, porque era um problema crônico em todo o país. É uma né? promoção nacional. E trouxe grandes resultados para a agricultura daquela época, né? Inclusive a questão da anistia, da renegociação das dívidas e tudo mais que aconteceu naquela época foi justamente por causa da movimentação dos produtores rurais. Daquele grito ali que começou, né? Daquele grito que começou. Exatamente. Você está com quantos anos? Desculpa, Catani. Hoje estou com 54. Não precisa desculpa, não. Eu tenho que pedir para a mulher, tem que falar mesmo. É verdade. Você tem 4 anos a menos que eu. Eu estou com 54. Então, e você, da política, você começou a militar com a política partidária, a política de voto mesmo, eleitoral? Como eu disse para você, quando você falou do Grito do Ipiranga, eu não participei justamente por isso, eu não gostava de política. Eu era um cara apolítico, porque todo mundo que se envolvia com política naquela época, a gente entendia que estava se corrompendo. E com o advento aí do mensalão e aquela coisa toda, ficou confirmado para mim que não tinha salvação a classe política no nosso país. Então eu não queria saber de política de jeito nenhum. Mas eu moro no assentamento do INCRA, e eu assinei um contrato quando eu comprei essa terra do INCRA, que no 10º ano eu deveria ter o meu direito de propriedade. Isso está rezado no contrato de todo assentado da reforma agrária. Foi isso que você assinou? Quando eu assinei foi em 98. 98. Né? Então, em 2008 eu deveria ter meu título de propriedade. E eles nos negaram esse direito, né? E negam a todos os assentados até hoje. Esse governo que aí está, nega o direito de propriedade. Por que nega? Para poder manter as pessoas como massa de manobra. Por exemplo, se ele não dá o título para o assentado sempre vai depender do governo, para tudo, né? Por isso que nós somos uma turma de miseráveis, né? Porque eles dão sempre as esmolas e nunca nos deixam andar com nossas próprias coisas. 98 era Fernando Henrique, né? 98 era Fernando Henrique. Sim, era Fernando Henrique que aconteceu. Mas o assentamento em si ele já vinha sendo negociado, né, há bastante tempo. Mas enfim, eu queria meu título de propriedade e não achava solução em nenhuma via se não fosse via política, né? E eu comecei então a procurar. Naquela época começou o Orkut, né, que começou a nascer as redes sociais ali. Pelo Orkut eu conheci um camarada que eu comecei a seguir ele, que era o Olavo de Carvalho, né? E comecei a ver, aí migrei para o YouTube assistindo as transmissões dele. Na época ele dava uns cursos online pelo YouTube mesmo. E um dia ele falou para mim, numa dissertação que ele estava fazendo, ele falou o nome do Jair Bolsonaro. E eu falei, não é possível que esse cara tá misturando política aí no negócio agora, né? Mas enfim, fui buscar quem era o Jair Bolsonaro e descobri que ele estava lá já há muito tempo como deputado federal e que não tinha se corrompido, né? Então eu comecei a seguir ali a vida do Jair Bolsonaro, comecei a ver que era diferente, né? Tive que engolir minhas palavras, porque encontrei uma pessoa que realmente estava na política há muito tempo e não tinha se corrompido, né?
Comecei a buscar, entender melhor. Logo veio aquelas polêmicas com o Jair, né, que ele se envolveu com aquela questão do Champinha, Maria do Rosário, e eu concordei com todas as posições dele. Você começou a observar Comecei a observar. E um dia eu falei, olha, eu falei pra Sandra, minha esposa, falei, eu quero ir lá conhecer esse cara, ver se é isso mesmo, né? Aí nós vendemos bezerrinho leiteiro que nós tinha lá e eu fui para Brasília, né? Me arrebentei, rapaz, eu não conhecia nada lá, nunca tinha ido, né? Peguei um hotel distante e tal, para poder economizar, depois gastei tudo no táxi. Sofre mesmo. Mas eu fui lá e consegui falar por 10 minutos com o Jair Bolsonaro, no aeroporto ainda, né? Consegui falar com ele no aeroporto por uns 10 minutos lá. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi se num eventual governo Bolsonaro, naquela época estava se cogitando se ele poderia ser candidato ou não. Muito embrionário nessa época. Muito. Isso foi ainda 2017, final de 16 para 17. Ninguém acreditava. Não, ninguém acreditava. E ele já me surpreendeu. Ele citou para mim uma reportagem do J.R. Guzzo, que ele tinha falado sobre esse tema da regulamentação, né, e da regularização fundiária, de uma maneira que eu já tinha visto a reportagem e que realmente era aquilo que nós precisávamos, que era só regulamentar. A lei garante o direito ao assentado dele ter o título de propriedade. O que acontece é que o Estado não cumpre a parte dele do contrato e dessa maneira não cumpre a lei. E ele me surpreendeu com as posições dele e eu voltei de lá já fazendo campanha para o Jair Bolsonaro. E é que nem o senhor falou, é um maluco, né? O Bolsonaro é um maluco e outro maluco Dois aí malucos falando em ser presidente do Brasil. E aí, tanto é que um dos grupos, eu não posso dizer que é o mais antigo, mas pelo menos na minha região ali nunca tinha visto outro. O grupo de WhatsApp mais antigo que existe é o nosso lá, que eu tenho um grupo de WhatsApp daquela época ainda, que até hoje as pessoas interagem lá nesse grupo de WhatsApp. E aí começamos a falar dele e as pessoas começaram a entender, a gente começou a mandar vídeos, né, e coisa, e as pessoas começaram a ver a diferença entre a política tradicional que existia no nosso país e uma esperança de uma política nova que aí começou a vir o advento da direita e da esquerda, que ninguém sabia que raio que era isso, né? Isso foi dividido, né? Foi mostrando, né? Foi mostrando, né? E as pessoas que foi muito importante isso aí. Muito importante, porque as pessoas tinham dentro dela. Ele mascarava isso, né? E o Olavo de Carvalho foi crucial para isso também. O Olavo de Carvalho falou que esse era o teatro das tesouras, né? Uma tesoura ela tem duas partes por um parafuso, mas as duas partes é que fazem o corte juntos. Se for separado, não. Então, tipo assim, é uma analogia. É como se fosse uma tesoura ali, os dois lados fazem de conta que brigam, mas nunca brigam, né? E na verdade você tinha a esquerda, você não tinha a direita. Não você tinha o PSDB ocupando esse espaço e escondendo a direita. Tanto assim que não tinha nenhum partido de direita, né? Eu acho que até hoje ainda é raridade fechar um partido. Tinha em tese os partidos de direita, mas não eles, tocando como toca Fala hoje. um aí que você acha que em tese era de direita. Não, a origem, se você pegar a origem, o PP, né? O PP, o PFL. Tá, o que quer dizer PP? Partido Progressista. Pois é a esquerda. Entendeu? Você... Assim, o que eu quero dizer para você, não estou julgando as pessoas. O PP antigamente era Partido Popular, né? Pois é, também. Eu quero dizer assim, tem viés socialista, até na sigla. Mas você vê comunista também, come criancinha, você não, pelo amor de Deus, né? Se comunista come criancinha? Você não vê comunista em todo canto ainda hoje, não. Não tem mais isso, né, Catarina? Lógico que tem. Nós temos um ministro do STF que grita no peito e fala que é comunista e tem orgulho de ser comunista. Ué. Mas como que nós não temos? Nós temos Eu quero ouvir de você isso. Então, nós temos a Jandira Fegali, Jandira Fegali é do Partido Comunista Brasileiro, do PCdoB. Nós temos o PCdoB aqui, a Edna Sampaio foi assumir a tribuna da Assembleia agora há pouco tempo. Eu vi. E ela foi de verde e amarelo, mas ela foi junto com um rapaz com a camisa do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Como que não existe comunismo? Não, comunista existe. Não, mas o que eu estou dizendo é assim, o comunismo é literal que eu estou falando, aquele que teve na União Soviética, na Albânia, que dominou os países, partido China, único, não temos isso. Não temos partido único. Não é que nós não temos, veja bem, nós não chegamos nesse ponto, entendeu? Não é que nós não temos, esse pessoal está tentando implantar isso no Brasil há gerações, entendeu? Tanto que o regime militar foi necessário e foi uma solicitação do próprio Congresso para que existisse, para justamente eles não implantar a doutrina a ditadura do proletariado no nosso país, porque a vontade era essa e ainda é. E mais do que isso, o Foro de São Paulo, por exemplo, tem um objetivo claro. O objetivo é criar a URSAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Entendeu? E todas as pessoas que faziam parte do Foro de São Paulo chegaram ao poder. Nicolás Maduro é um deles. Entendeu? Então, assim, não é que nós não temos isso, nós não chegamos nesse nível ainda. Sim, mas você acha uma ameaça isso? Eu não acho. Eu, sinceramente, não acho que chega a isso, não. Com a internet, com a democratização e com o histórico nosso, difícil, hein? Pode acontecer, mas é difícil. Olha só, todos os países onde aconteceu, as pessoas achavam exatamente o que você acha.
Porque se nós tivermos certeza de que pode acontecer, de que existe esse risco, nós vamos combatê-lo. Se nós achar, não, não acontece, o país é um país próspero, né? Aconteceu na Venezuela porque não sei o que lá, aconteceu lá porque não sei, achar desculpa para isso, é muito fácil deles implantar. Tanto é que a Venezuela, há algumas décadas atrás, era o país mais rico e ainda é o país mais rico da nossa região aqui da América do Sul. Né? A Venezuela é riquíssima. A Venezuela se perdeu no meio do caminho. Ela simplesmente aceitou sendo retirado dela a liberdade como se fosse um salame. Mas Bolsonaro admirava o Hugo Chávez. Pô. Ele citou de exemplo várias vezes. A admiração dele por Hugo Chávez, que ele queria tocar um país igual ao Hugo Chávez. Muitas pessoas admiravam o Lula também. Então. Né? Até que o Lula se mostrou quem é o Lula. Então, mas... Entendeu? Agora, isso não quer dizer que o Hugo Chávez era uma pessoa boa. Então, Bolsonaro não erra. Bolsonaro é perfeito. De jeito nenhum. Bolsonaro erra todo dia, como qualquer outro ser humano. Entendeu? Agora, o que o Bolsonaro não faz é roubar. Né? O dia que ele roubar, daí eu sou o primeiro a dizer que eu não sigo mais ele nem a pau. Essa bandeira da honestidade é uma bandeira muito pesada para carregar. Eu não acho, eu acho que é até uma obrigação carregar. Ela é, mas eu vou te dizer alguns fatos históricos. O Jânio Quadros tentou, deu no que deu. Fernando Collor veio com esse discurso, deu no que deu. O Bolsonaro vem com esse discurso, está aí envolto alguns problemas, ele e os filhos dele, e também tem a questão dos aliados dele, que você falou PP agora há pouco, a gente falou aqui, esses tudo que fizeram parte do mensalão, uma grande parte deles é Bolsonaro. O PL do Valdemar Costa Neto preso por causa de corrupção, eu não estou entrando no mérito aqui, eu estou só dizendo da política como um todo e como é difícil carregar isso. E a população aqui entender, pô, Bolsonaro é honesto ao lado de Valdemar Costa Neto? É isso que eu estou tentando dizer. Existem duas coisas aí, mas eu já vou te explicar elas. Só falando sobre a questão de ser difícil carregar. Agora eu entendi sua posição e eu concordo com você. É muito difícil ser honesto nesse país. É difícil. Na verdade, é quase impossível. Né? Tanto assim que ser desonesto e ladrão é muito mais fácil. Né? Me fala para mim qual dos ladrões do mensalão da esquerda estão presos hoje. Né? Ninguém, tá todo mundo solto. Catane, do político. Claro, aí agora eu vou chegar no ponto que eu falo para você, nessa questão que você falou do Valdemar da Costa Neto. Existem duas coisas distintas, muito distintas, que as pessoas não entendem ainda e que precisam entender. Existe o partido político, que eu sou obrigado, para mim poder ser candidato, eu sou obrigado a ter um partido político, escolher um partido político, participar dele e carregar o número desse partido político nas minhas costas para mim poder me eleger ou não, para mim poder concorrer. Né? Esse é um fato, né? Esse é o PL. Certo, né? certo. E existe um grupo político. O grupo político é outra coisa, diferente do partido político. Por exemplo, eu tenho pessoas como o Galvão, por exemplo, que não são do meu partido e faz parte do meu grupo político. Ele esteve aqui, inclusive. Tem pessoas como a Mirtz, lá de Sinop, que não está no meu partido, por sacanagem. Mas né? é do seu grupo. Mas é do meu grupo político. E todos nós somos de um grupo político e de um líder maior que nós temos em todo o país, que é o Jair Bolsonaro. Eles estão aqui, os dois, só por curiosidade. A Mirtz está no Novo e o Galvão está no DC. Ah, tá. Então, assim, existe essa diferença, né? A questão de nós estarmos num partido não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Me fala onde é que está o PSL. PSL fundiu, né? O PSL se tornou o maior partido do Brasil quando o Jair Bolsonaro veio para ele. E ele fez um número expressivo de deputados, ficou gigante. Aliás, é uma enormidade a liderança do Bolsonaro. Agora me diga onde é que ele está hoje. Virou. Assim que o Bolsonaro saiu, porque eles o traíram dentro do PSL, acabou. Ele teve que se fundir com o DEM e formar a União Brasil para poder sobreviver, porque não sobreviveria mais. Hoje já existe a possibilidade clara aí, o Eduardo Bolsonaro inclusive falou sobre isso, de se deixar o PL, né? Do Bolsonaro deixar o PL. Eu espero, com toda sinceridade, que as pessoas entendam o poder político e o poder de aceitação que o Bolsonaro tem em todo o país, para que não façam isso, porque tá confortável hoje, qualquer eleição dentro do PL hoje é confortável em qualquer lugar, né, do país. Agora, se porventura o Eduardo sair, eu já fiz até um vídeo esse dia lá, ele sai de manhã, eu saio de tarde. Aí alguém me ligou lá, outros companheiros nossos, falaram assim, então se você vai sair tarde, eu vou sair de meio-dia. Começou a dar horário, né? Então, assim, eu vejo essas duas coisas. Primeiro, um partido político, esse é uma coisa. E outra coisa é o grupo político, não tem como. E esse grupo político, ele está justamente baseado na questão de honradez e de honestidade das pessoas que o compõem. Deixa eu te falar uma coisa, política tem que ter dinheiro para fazer política. É utopia. É utopia dizer que você não tem que ter um dinheiro mínimo para se locomover, para bancar a turma sua, para ir para a rua, levar a sua mensagem. E TV, videomaker, e vai um monte de coisa junto hoje em dia. Né? Sim.
O fundão eu acho uma coisa boa para a democracia, porque ela financia a democracia. Uhum. Ela não está dando dinheiro para o Catani. Catani, naquela eleição, está recebendo dinheiro para ser candidato. Uhum. Depois Catani não vai ser pai, vai vir o João, vai vir o Pedro, mas terão oportunidade de ter alguém bancando ele. Se não houver isso, é isso que eu vou dar essa volta para chegar onde eu quero. Certo. Se não houver isso, fica a eleição só para piveta, Blário gerar imagem, que tem dinheiro. O resto é tudo classe média. Que lá atrás usaram o fundão para ser o que são hoje. Para ser o que são. E hoje eles têm, eles que bancam. Se eles quiserem, eles bancam, se não quiserem, não bancam, e morre a nós aqui. Então eu acho fundão necessário, eu acho que tem que até que aumentar esse fundão em eleição municipal, que são mais os candidatos. Você acha que o fruto da corrupção brasileira, principalmente política, não está nessa falta do político assumir que a eleição precisa de dinheiro, precisa todo mundo ter condições iguais de concorrer? Olha, eu creio que todo mundo tem que ter condições iguais de concorrer. Isso é o cerne da questão. E essas condições passam pelo financeiro, né? Isso é um fato. Né? Agora, eu acho que não precisaria tanto nos dias de hoje. Por exemplo, quando o senhor falou, precisa de dinheiro para uma eleição. Precisa sim, mas não como se precisava antigamente. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. O senhor tem um celular aí, se o senhor fizer uma transmissão aí, o senhor vai alcançar aí 5.000 pessoas num estralo de dedo. Verdade. Se o senhor quiser juntar 50 pessoas para falar de política numa sala, o senhor não consegue. O senhor vai precisar de dinheiro para poder chamar seus cabos eleitorais e convencer pessoas a vir da sua reunião. É verdade. Então, tipo assim, hoje esse perfil mudou muito. Mudou muito, facilitou muito. Porém, o que acontece com as eleições? Eu vi o governador do estado, a semana passada, se eu não me engano, falando que as emendas parlamentares, elas desequilibram o pleito eleitoral. Por quê? Eu mando uma emenda parlamentar para uma certa cidade e eu vou lá me gavar dessa emenda e pedir para as pessoas depois, olha, eu mandei tanto aqui, vocês votem em mim, como se fosse uma compra de voto, e eu concordo com ele nesse ponto. Agora, quando se fala... Quem falou isso, o governador? O governador Mauro Mendes. Isso. E quando se fala sobre o governo do estado, onde o cara vai concorrer à reeleição, com toda a máquina a seu dispor, isso também não desequilibra uma eleição? Totalmente. Por exemplo, eu sendo deputado hoje, eu tenho acesso a uma mídia que qualquer outro que vai entrar para ser candidato comigo na próxima eleição não tem. Né? Eu tenho uma exposição midiática muito maior do que qualquer outro que não é deputado ainda junto comigo. Então, tudo isso pode desequilibrar a eleição. Por isso, é importante, sim, haver um financiamento para que essa pessoa também possa ter esse acesso. Agora, o que tem nisso? Nós teríamos que ter uma reforma nesse sistema que opera esse financiamento. Não é simplesmente... Eu até acho que é até demais, viu, Popó? Assim, tem que aumentar porque nunca chega, nunca enche. Não, eu digo aumentar eu vou explicar. de prefeitos. E o senhor especificou, o senhor está falando nas prefeituras, né, então. Mas é justamente aí que está o negócio. Por exemplo, um partido ganha milhões e milhões e milhões de reais para dar 5.000 reais para um candidato a vereador de uma cidade, entendeu? E aí, quando vai 5.000 reais para o mesmo número de vereadores lá, para o outro vai 50 mil. E para o outro vai 30, para o outro vai 40, baseado em qual critério? O único e exclusivo critério dos donos do partido, entendeu? Aí tem que mudar isso. É isso que tem que mudar, entendeu? Você tem que moralizar essa questão do dinheiro, entendeu? Quanto a ter ou não ter o fundão, né? Volto a citar aqui Eduardo Bolsonaro, que me ensinou uma lição. Eu concorri... junto com o Fávaro nas eleições a Senado, eu fui com o Reinaldo Moraes. Eu fui suplente do Reinaldo Moraes. O Rei do Porco. Meu amigo, uma pessoa honestíssima. O Mato Grosso perdeu muito em não ter o Reinaldo num cargo eletivo até hoje. Mas enfim. E eu fui pelo PRTB. E aí o PRTB foi o único partido, o Levi Fidelix era... Se o Bolsonaro era doido, ele era dobrado, né? Mas talvez não tenha, ele era um cara bom. E ele foi o primeiro partido da história que refugou o fundo eleitoral. E o que nós vimos nisso aí? E aí o Eduardo Bolsonaro falou para nós, falou para mim e para o Reinaldo, inclusive, falou, vocês erraram. Por quê? Não é questão de ser moral ou não. A questão é, o teu inimigo tem, o teu adversário tem, e você não tem. Então, logicamente, você já está em desvantagem. Você vai para o duelo e deixar ela em casa. Exatamente, com que arma que você foi. O cara tem dinheiro para contratar 500 cabos eleitorais, em cada cidade põe 10, 15, 5, sei lá, e você tem quanto para pôr lá? Só tava o Reinaldo com os porquinhos dele, eu não tinha bolufa nenhuma para pôr, eu falei, vocês se arrebentaram. Né? Mesmo assim, eu considero que a nossa eleição, naquela época, são quase 60 mil votos. 22, se eu não me engano, né? 22. Ou 20. 20 ou 22, um negocinho. Foi um suplementar de Senado. Então foi 20. Foi 20, 20, porque eu tá vencendo agora do Fávaro, né? Então foi 20 mesmo. Então, aí... É isso, eu acho que desproporciona de uma certa maneira, mas é porque falta uma regulamentação. Falta regulamentar, mas é necessário até para dar as condições, sim. a paridade. Né? Outra coisa que você estava falando, você disse que vai mudar de partido,
Não, eu não disse que vou mudar. Não vai, não. Eu disse que se o Se o Bolsonaro Eduardo mudar, mudar, você sai no outro dia. Ah, essa possibilidade, esse rompimento dele, ele tá saindo? Não. Esclarecer isso também. Não é isso. Não é isso. É que o Jair Bolsonaro é o nosso candidato do PL às próximas eleições. Não é só pela inelegibilidade que talvez ele não possa participar delas, né? Ele pode, o Jair Bolsonaro está realmente com a saúde muito debilitada, né? Hoje o Jair Bolsonaro, para conversar conosco, os últimos 2 dias de liberdade dele, eu estava junto com ele, passei com ele o dia inteiro, né? E eu notei que ele está muito debilitado, assim, na questão sentimental, né? Que realmente é uma pressão psicológica gigantesca em cima da cabeça do cara, e também está com saúde física, por exemplo, ele não para de soluçar, cara. Ele não consegue parar de soluçar. Para ele conversar conosco, ele tem que falar um pouquinho, parar, falar um pouquinho, parar. E é uma coisa assim que não tem um remédio, entende? Para isso. Nervoso, será, cara? Pode ser, eu não entendi. Nem os médicos conseguem dar uma solução assim. É estresse, essa pressão aí. Enfim, e aí o que acontece? O nosso candidato, se porventura o Jair não for, o nosso candidato vem da família Bolsonaro, sim, porque eu tenho certeza que o Jair Bolsonaro vai escolher um dos filhos dele. E o mais adequado para isso, que inclusive maior assimila o que a direita realmente representa, é o Eduardo Bolsonaro. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele tá fora. Ele tá fora da onde? Estados Unidos. Não, ele tá fora do país. Ele tá exilado no país. Se ele chegar aqui, ele vai pra cadeia. Sem cometer crime nenhum. Mas ele vai ser candidato como? Ele pode ser candidato aí. Não tem problema nenhum. Ele vai. Onde que tá escrito que ele não pode ser candidato? Ele vai copiar. Se ele não tiver inelegível, ele pode ser candidato. Você sabe que teve uma eleição dessa assim já? Aqui? Não sei. Então eu vou te dizer, já serve até para ajudar o seu, no seu. Vamos ajudar. Nos seus argumentos. Epitácio Pessoa ganhou de nada mais, nada menos de Rui Barbosa, morando na França. Olha aí. Pronto, já tem, como é que se fala no juridiquês aí? Já tem um antecedente aí, né? Tem uma jurisprudência. Se você pega, você vai ver. Que bom. Ele deu uma surra. Rui Barbosa, que era o honestão, era o bonzão, Epitácio deu um pau nele morando na França. Pois é. E o Eduardo, você pode ter certeza de uma coisa. Se ele for candidato, ele não precisa contratar cabo eleitoral. Ele tem, em cada cidade dessa, ele tem. Cabo eleitoral é um fenômeno. É um fenômeno. Esse povo construi uma liderança. E mais ainda, nós financiamos a campanha da família Bolsonaro. Quando eu falo nós, é o povo brasileiro, estou falando de mim. Eu ajudei, eu acho, com 10, 15 reais. Mas de 10 em 10, o Bolsonaro hoje está sendo acusado de lavagem de dinheiro de 30 milhões. 20 milhões daquele foi pix que o povo brasileiro honesto doou para ele. Como que isso é lavagem de dinheiro? Existe coisas que o Bolsonaro está passando, que o Lula passou. Vamos deixar as paixões de lado. Vamos aqui no jurídico, vamos aqui no prático. A justiça, em muitas vezes, exagera, passa do ponto e passa a ser aquilo que a gente está vendo. Ele é promotor, o judiciário. O juiz é promotor, imprensa e é juiz. E a vítima também. E a vítima e dá opinião também. Ele faz todo um pacote, um combo. Né? E muda de humor à medida que mudam os interesses políticos. Isso aconteceu. Eu não quero aqui entrar no mérito, não quero que você reconheça isso ou aquilo, mas não está na hora de uma reforma constitucional para colocar cada um no seu quadrado e ter punição severa. Porque nós passamos aqui por isso. Eu sei o que o Eduardo está passando, eu acho que ele passou do ponto. Mas ele fugiu, ele saiu daqui para buscar apoio fora, porque aqui fechou, meu amigo. Não tem mais. Era igual a gente aqui. Aqui eu dizia, Manuel, sai daqui, porque aqui em Cuiabá você não ganha nada. Então, Brasília. Exato. Então, e ganhamos, muitos revertemos lá. Mas só que o Jair é diferente. E eles conseguiram o inacreditável, né? Botar o governo americano para comprar a briga dele. Coisa que o Lula lá atrás tentou com a AIA, com vários organismos internacionais e não conseguiu. Então, eles estão indo no mesmo caminho, fazem a mesma coisa, mas no fim, os dois estão sendo vítimas de um sistema que não muda, que é o judiciário, o Ministério Público e a imprensa livre para fazer o que quiser com o político. Ou seja, o político ele é refém. Ontem foi o Lula. Hoje é o Jair, amanhã é o Catani, mas eles estão lá, vitalícios. Isso é aquela implantação da ditadura que você, do comunismo que você acha que não tem. Né? Eu sou contra a vitaliciedade, eu tenho pavor da vitaliciedade, cara. Eu prefiro ter uma perspectiva diferente de que ela pode acontecer. Mas eu jamais vou concordar com você que é a mesma coisa para o Lula e o Bolsonaro.
Entendeu? Não tem nem comparação. Não, você querer dizer para mim que você pediu para não entrar no mérito. Mas eu não consigo. Não vou entrar no mérito. Porque Mas eu não consigo. Eu não consigo falar disso sem entrar no mérito. Porque você tem o Moro que foi afastado depois. Não, foi afastado covardemente. O que o Moro fez de errado? A pena que o Moro deu ao Lula ela foi aumentada nas outras instâncias. Mas aí a visão política é sua. Não é política, é jurídica. É jurídica. Eu estou dizendo você da justiça. A justiça, é jurídica. Por exemplo, o Moro determinou 3 anos. Aí vai para outra instância lá porque o cara recorreu. A outra instância fala assim, não é 3, não, é 6. Ele roubou, tá aqui as provas, aumentou. O próprio presidente do STF falou, eu vi as malas, eu vi a roubalheira. Isso tudo tá na internet, os caras viram, eles mesmos atestaram o que é o roubo, entendeu? Qual o crime do Bolsonaro? O bolsonarismo... O Bolsonaro não tem crime. O crime dele foi o quê? Andar de jet ski perto de uma baleia. Não, mas não foi isso. O bolsonarismo batia a palma para Gilmar Mendes. E eu estava lá, eu vi quando o Gilmar Mendes proibiu o Lula de ser ministro. Eu não estou fazendo defesa. Não, mas eu faço. Você não precisa fazer, deixa que eu faço. Por exemplo, proibiu o Lula de ser ministro por quê? Eu também bati palma aqui pro Gilmar Mendes, bate até hoje, para aquela ação dele, bate até hoje. Aí hoje bate palma para ele. Votação ele não presta. É lógico que não, se hoje ele está fazendo sem ter uma base... Entendeu? Porque agora, qual que era a base dele naquele momento? Não. É o que atende à justiça e à nossa Constituição. Se uma presidente da República foi pega em flagrante dizendo que ia colocar o cara para mim só para ele não ir para cadeia pelos crimes que ele cometeu, é uma coisa. Mas ninguém falou isso, cara. Ué, como que não? A imprensa que passou a falar isso. Não, senhor, tem o áudio da Dilma falando, Lula, usa o papel tá isso, mas você só usa se porventura você for para cadeia mesmo. O papel era para ele ser ministro. Isso aí tá gravado, todo mundo sabe. Rever. Eu não sei se foi assim, mas eu vou rever e depois te falo. Então, mas eu sei. Então, beleza, eu respeito, não vou discordar. Agora, comparar os dois é impensável. Eu não estou comparando os dois, eu estou falando no final, eu sei. A justiça faz o que quer de gato, sapato, todo mundo. Isso, e aí, agora eu vou te responder. A justiça, ela não está fazendo o que ela quer. Porque existem os freios e os contrapesos. Existe na justiça. E isso chama-se Senado da República. Muita gente fala assim, quando chegar no STF não tem a quem recorrer. Tem sim. Você recorre ao Senado da República. Só que o nosso Senado hoje, ele não consegue agir contra o STF porque a maioria dos senadores tem o rabo preso lá. Então eles conseguiram fechar um sistema onde o rabo está preso. E quando o senhor falou aí que os Bolsonaro conseguiram um fato inédito, que é os Estados Unidos apoiar, é justamente por isso. Quando o Donald Trump assumiu, ele foi direto na USAID. Posso falar errado aqui, que eu não sei nada de americano. Para mim tá certo. E justamente ali eles viram, inclusive, o financiamento dos Estados Unidos na eleição passada aqui dentro. E como que eles mexeram os pauzinhos para poder dar certo o que eles queriam que desse certo, né? No governo Biden. Então, é por aí que você vê. Agora, nós precisamos de refazer a justiça no nosso país. Ok, precisamos refazer mesmo. A revisão constitucional, acho que tem que fazer. Exatamente, concordo plenamente. Agora, como é que você faz isso? Você faz isso com o Congresso. Por isso que a eleição do ano que vem é a mais importante da história do nosso país. Nós precisamos trocar senadores, a maioria dos senadores e a maioria dos deputados. E colocar pessoas honestas. Não me interessa. Mas aquele cara do PT lá é um cara honesto. Então põe ele, entendeu? Eu duvido, mas põe ele. Entendeu? Não, eu concordo, acho que já passou da hora de uma revisão constitucional. Isso está sufocando o Brasil. Também acho. Cada dia uma vítima. Aqui no estado a gente vê isso em cidades menores, o juiz... Olha o que aconteceu no judiciário do nosso estado agora, que está acontecendo ainda. Ainda hoje apareceu mais outro lá, que parece ter mais 3 ou 4 desembargadores no negócio. Você fala no STJ, né? No STJ. Mais 4, aparecendo mais 4. Pois é. Então, aqui o presidente não está podendo, brigou com todo mundo, ninguém quer mais o presidente. Quer dizer, está ingovernável. Ué, não foi eles que votaram no presidente? Porque o presidente... complicado, cara. Eu acho que um grande mal do Brasil hoje, mas não vou entrar nisso só para dar uma fechada, é a vitaliciedade. Não tem essa vitaliciedade. Imagina o cara prefeito de uma cidade a vida toda. É a mesma coisa, passa isso só para os matutos que nem eu entender, ele tá falando de cargo vitalício, ou seja, o cara domina a cidade a vida toda, o governo a vida toda. Tem mais eleição. É a questão do próprio PT no governo federal aí, né? Eles passaram tanto tempo governando, né, a esquerda de uma forma geral, que eles conseguiram dominar todas essas áreas aí. O PT tem uma grande dívida, porque eles tiveram oportunidade e não foi uma. Não. Foram 4, né? Agora é a quinta, né? Agora é a quinta. Não, agora é a quarta. Não é a quinta. Lula 2, Dilma 2. Exato. É a quinta. É a quinta e está indo para a sexta. Exato, né? É verdade. Tiveram oportunidade para fazer tudo que sonharam fazer quando eram oposição. Não vai, Deus não vai deixar. E eu acho que eles deixaram muita coisa para trás, muita coisa ficaram
ficaram para Sim. trás e pagam caro por isso até hoje. Mas, Catani, voltando aqui para nós, Ok. aqui para o nosso mundo, Nosso mundinho o aqui do nosso Matão. mundinho aqui, o futuro político do Catani, você está me falando aqui antes de começar que é a reeleição, né? Eu vou concorrer à reeleição novamente. Eu tenho alguns projetos aí que eu tenho muito interesse em concluir, que não ficaram concluídos nesse nosso mandato, né? Quero me fortalecer no Estado, né? Fortalecer essa bandeira da direita dentro do Estado, como um todo. Eu também não sou um cara que eu tenho aqueles grupos políticos nas cidades. Quem me apoia nas cidades mais é aquele grupo de conservadores, grupos de patriotas que realmente querem um Brasil e um Mato Grosso diferente, justamente no âmbito político, para nós chegar nesse objetivo que nós estávamos discutindo. Então eu quero me fortalecer no Estado, fortalecer a mim e as bandeiras da direita no Estado. E aí, quem sabe, em 2030 a gente pensa num outro degrau, mas por enquanto é a reeleição. Reeleição. Eu gosto das suas posições, embora eu discorde de um monte delas. Sim. Mas eu gosto porque eu acho importante o político ser claro. Ninguém votar em você enganado. Eu vou votar no Catani, mas ele sempre falou aquilo, votei sabendo. Exato. Você hoje não acha que no nosso estado de Mato Grosso tem uma turma, os Dória, os calças apertadas, que não deram certo com Dória, e querem se apoiar em Bolsonaro e tomar a vaga de vocês que estão ali à frente desse processo, como você mesmo disse agora há pouco, que você lá atrás, que você começou com o Bolsonaro, e tem espaço para vocês andarem junto. Quem que vai junto? Com quem que vocês vão? Olha só, não tem espaço mais para esse tipo de conversa dessa direita, dizer, a direita limpinha que se fala, né? Tipo assim, o cara só é direita quando convém a ele, né? Qualquer coisa aí já muda a estribeira, e você sabe que o entendimento dele não é esse. As ações dele, porque tipo assim, você pode pegar um peru e arrancar tudo as penas dele e botar tudo pena de pavão nele. Quando ele abrir a boca, ele vai fazer glu, 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 entendeu? Não adianta. Você vai olhar para ele e vai falar, nossa, um pavão. A hora que ele falar com você, você sabe que ele é um peru. Então, é mais ou menos essa analogia. Perfeito. Essas pessoas que querem se aproximar e têm o poder de se aproximar. Tem isso também. Tem pessoas que são poderosíssimas do Estado. E, por exemplo, às vezes eu chego para tentar marcar uma agenda, alguma coisa, ou buscar alguma coisa, eu não consigo. Mas eles conseguem. Porque tem um monte de gente que vai atrás por eles, que intercede por eles, aí daqui a pouco é amigo de outro governador lá de São Paulo, ou é amigo de alguém de dentro do grupo e tal, que consegue fazer a ponte e tal, e a gente não tem isso, né? As pessoas, em sua grande maioria, os bolsonaristas do Estado, que de fato que tem isso dentro do DNA, são pessoas simples, produtores rurais, pessoas do comércio, pessoas simples, que não querem muitas vezes se envolver. Nessa conjuntura política local, tem o PL que tem o Wellington como candidato. Sim. Eu já vi você ali atrás se manifestando, recomendando ele até ficar no Senado, que ele foi eleito para o Senado, para ele terminar o mandato de Senado. Sim. Eu já vi também outros apoiando ele, mas não do bolsonarismo. Já me viu repreendendo ele também. Já vi repreendendo ele também. Já vi os vários. Ele também já me repreendeu também. Eu gosto da posição sua, porque é claro, eu repito. Mas hoje você está no grupo do Mauro Mendes de governo. Você é base de governo hoje? Não. Não? Eu não. Não eu nunca fui. Não? Desde quando eu entrei na Assembleia, eu deixo isso muito claro. É porque nós não conversamos, eu acho. Mas eu deixo isso muito claro. Eu sou independente. Eu não sou base do governo. Se o governo fizer alguma coisa que abençoe o povo do Estado do Mato Grosso, tem meu total apoio. Qualquer coisa que seja, né? O povo vai ser abençoado, tem meu apoio. Mas se porventura ele pisar na bola em qualquer coisa, vai ter minha crítica dura em cima. Então, e eu já fiz isso. Você se coloca como independente. Eu sou independente. E todo parlamentar deveria ser. Era o certo, né? Era o certo. É autônomo até? Autônomo. Ué, senão você tá... O que o cara faz para ser da base? O que é ser da base do governo? Igual Paulo Araújo, será? Aí tem que... Não vou citar nome aqui. Não, eu Paulinho cito, é um cara, deixa um cara eu simples. Paulinho é um cara bacana. Deixa comigo. Até, para de bater no Paulinho. Paulinho é gente boa. Gente boa demais. Cara maravilhoso. Então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cara tem a obrigação de ser independente, justamente para ter essa liberdade, de quando você precisar, você criticar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Mauro Mendes. Né? O Mauro Mendes, ele se juntou ao PSOL, olha só, ele entrou numa petição do PSOL e o Partido Rede, para entrar no STF com o Flávio Dino, que é o comunista que nós falamos aqui, né? E pedir para que qualquer produtor que tenha problema de desmatamento ilegal ou queimada ilegal possa dar perdimento da sua propriedade. Nós só temos perdimento de propriedade, não é desapropriação nem indenização, perdimento. Nós só temos perdimento de propriedade no nosso país se for plantado entorpecente, né? Maconha, cocaína, papoula, essas coisas, ou
se for trabalho escravo, análogo à escravidão. Aí dá perdimento de área. Agora não. Agora nós já temos também por questões ambientais. E foi solicitado pelo governador do nosso estado. Ele desmentiu vocês, depois vocês vieram com a carga Não, mais pesada vai- em cima dele. Como que vai desmentir se o documento está assinado por Tá ele? assinado, mas ficou feio Entendeu? pra ele aquilo ali, né? Não, mas eu não tenho intenção também tipo assim, de humilhar as pessoas. Não, mas isso, aquilo, ficou feio. Independente da sua vontade, ficou feio, né? Depois ele foi lá e retirou até. Ele até retirou, só que daí retirou? não adiantou mais. Já foi. Só que daí já virou uma DPF no Supremo, com o Flávio Dino como relator da DPF, e é uma DPF hoje para o país inteiro. Né? Passou? E passou, inclusive nós temos hoje aqui, lá não precisa passar, né, na verdade, né? Você faz Canetado, monocraticamente e depois que vai para votação, mas vai passar. E no Mato Grosso do Sul já tem 9 propriedades, me parece que, né, saiu uma matéria, tem a matéria aí, depois dá para mostrar. Já tem 9 propriedades na mira para dar perdimento por causa de queimadas criminosas, né? Agora, o que é uma queimada criminosa? Por exemplo, E como que identifica uma queimada criminosa? isso, justo. Como Né? que identifica? Justo, né? Você vai pegar uma perícia para ver uma queimada criminosa, mas em sua grande maioria são pessoas que fazem, as pessoas erram, entendeu? Eu sou totalmente contrário a essa posição dele. Né? E eu tenho liberdade para dizer, eu sou contrário. Eu falei para ele desde o primeiro dia, falei, governador, nessa nós vamos bater de frente aí, né? Falei para ele desde o primeiro dia e eu sou contrário a essa posição dele. Então, é aquela história. Eu acho que as pessoas se identificam com suas ações. Claro. E voltando à política aqui, o Otaviano Pivetta, alguns anos atrás, fez uma declaração contra o Bolsonaro, que até hoje é só ele botar a cara aí que aparece aquele caso, episódio da mulher dele, e essa fala dele em relação ao Bolsonaro e aos filhos. Será que ele sonha com o apoio do Bolsonaro? Bolsonaro entre o Wellington e Pivetta, você acha que ele fica com quem? Ou ele não tem candidato? Eu não tive essa conversa com o presidente Bolsonaro, mas vou voltar na nossa conversa um pouquinho aqui sobre a questão do PL. Por exemplo, quando eu falei do Wellington, que o Wellington deveria continuar como senador, é verdade. Eu acho que o Wellington, de um tempo para cá, ele está fazendo um papel magnífico no Senado, a nosso favor, a favor da direita. As ações dele todas têm sido muito boas. Por isso, ele tem mais 4 anos no Senado. Podia aproveitar esse Senado aí e dar a cadeira para alguém que pudesse fazer isso. Porque nós tínhamos um pré-candidato, que era o Odílio. O Odílio Balbinotti, entendeu? Nós tínhamos o Odílio. O que acontece é que o Odílio desistiu da candidatura, né? E aí nós não temos outro nome a não ser o Wellington, né? Então, assim, o nosso candidato é o Wellington e eu acho que vai emplacar mesmo, porque nós não temos condições de ter um outsider aí, né? De última hora e tal, né? Muito difícil. Quanto ao Otaviano e as declarações que ele fez, por exemplo, na declaração dele ele fala que o Bolsonaro botou 3 filhos na política. Ora, o pai do Otaviano era prefeito na cidade de onde ele veio. E ele sempre fala que o pai dele e deve ser mesmo, um exemplo de vida dele. Ele é prefeito em Lucas do Verde, o irmão dele foi vice-prefeito em Lucas do Verde. Botou outro irmão em Lucas do Verde, estamos 3-3 aí. E Lucas? Ele botou em Mutum, né? Em Mutum, desculpa, né? O Adriano, Mutum, né? o Adriano. Então né? Tem 3 dele e 3 do outro. Então, tipo assim, matamos aí, né? As outras questões, dizendo que o Bolsonaro não tinha capacidade de criar uma galinha, dizendo que o Bolsonaro podia ser um palhaço, né? Um comediante, mas não um presidente da República. Então, essas coisas pegou muito mal para ele, quando se dizia defensor da direita. E sempre foi um cara do PDT. Nós sabemos que eu, pelo menos, tenho um cara como o Ciro Gomes, com uma extrema inteligência que tem, ele defende muito mais as bandeiras da esquerda quando ele quer, do que as nossas. Né? Então, assim, eu falo quando ele quer, porque agora está querendo defender as nossas. Né? Mas se juntou, inclusive. Isso não cola mais. Entendeu? Isso não cola para nós, pelo menos para mim. Isso para mim não cola. Mas no Ceará não tem muita saída, até para a união lá com o Ciro é importante. A situação local. Cada local é uma. A situação local ela tem suas grita mais alto. Né? Basta ver São Paulo na prefeitura. Né? Nós tivemos que fazer uma junção ali. Existe pragmatismo, né, cara? E aí, por exemplo, lá em São Paulo, qual que é a nossa intenção lá em São Paulo? Quando eu falo nossa, é do grupo político, da direita, né? Por exemplo, nós conseguimos colocar o coronel lá, o Melo Araújo, né? Que foi um exemplo de administração lá na Itaipu Nacional, não, no CEASA, né? No CEASA, né, de São Paulo. Ele moralizou aquele troço lá. Então é uma pessoa da mais extrema confiança nossa, nós sabemos que ele é um cara espetacular para fazer um papel de prefeito, mas na época ele não ganharia se ele fosse o candidato. Então, obviamente, você vai com o Nunes, né, que também não está decepcionando, está fazendo um bom trabalho, está deixando o Derrite trabalhar, né, tá ali alinhado com o Tarcísio, está fazendo um bom trabalho. E aí nós sabemos que o Nunes não vai mais. É o segundo mandato dele, né? Então, o nosso candidato lá em 2028 será o coronel. O do Ceasa. Então, já é uma coisa que o Bolsonaro plantou ali. É mais um líder que o Bolsonaro faz a nível de Brasil, porque São Paulo é um país dentro do país, né?
Eu quero fazer uma pergunta que você eu até vou anotar aqui, Uhum. Tarcísio, que eu quero falar de Tarcísio com você. Uhum. Que você conhece essa política bolsonarista de perto. Senador em Mato Grosso, Uhum. do PL, quem vai? Quem é? É Janaína Não, é o Zé Medeiros, o nosso senador pelo Não, PL. Né? não, mas tem que ter mais um lá. Se tiver mais um, eu não sei, eu não vejo outro nome. Agora eu não posso falar pelo PL também, É. porque eu sou deputado estadual, Não, mas eu mas não eu digo tenho. a articulação ali. Você está ouvindo falar, olha, Não, tem fulano, tem ciclano. eu não vejo falar quais são as intenções do partido, até o momento eu não vi. A informação que eu tenho, e eu Uhum, tenho algumas, uhum, é que o PL fechou a questão com Medeiros, Wellington e Janaína. aham. Olha, eu não E sei. isso o Wellington fez um acordo Aham, com o Valdemar, até porque eles são muito próximos, né? aham. Existe o único acordo que eu conheço, e nesse eu confio, porque escutei da boca do próprio presidente, e do próprio presidente Valdemar também, é que o Senado é definido por um homem chamado Jair Bolsonaro. Quem vai dizer quem são nossos senadores é o Jair Bolsonaro, inclusive os suplentes. Ah, Né? E eu agora não posso falar por mim, mas eu não posso falar pelo partido, mas falo por mim. sim. Eu, Gilberto Catani, eu tenho 2 candidatos ao Senado aqui no estado. O primeiro deles é o Zé Medeiros e o segundo é o Galvão da ProSoja. Ah, perfeito. Esses são Por os isso meus, eu gosto, em quem eu vou eu, votar. eu gosto disso, Entendeu? dessa posição sua. Uhum. De, Aí o PL nos proibiu de fazer qualquer tipo de manifestação apoiando um candidato. Não estou apoiando o candidato, estou dizendo que eu vou votar nesses dois. Isso é uma liberdade que eu tenho e posso falar. Pode. Tarcísio. Tarcísio é Tarcísio. candidato do Bolsonaro ou é contra o Eduardo? Não, o Tarcísio é candidato do Bolsonaro ao governo do estado A de São reeleição. Paulo. Por que que eu digo isso para o senhor? Primeiro, você vê o Centrão aí se remexendo para tentar apoiar o Tarcísio, para colocar o Tarcísio na presidência de todo jeito. E Eu querem nunca vi tomar de tanta- Bolsonaro ele, Eu né? nunca vi tanto esquerdista apoiando um homem como eu estou vendo eles apoiar o Tarcísio. Virou mais candidato dele do que do Bolsonaro. Exato. Então eles querem porque querem o Tarcísio. O senhor sabe por quê? Fala um outro nome para mim que possa ser governador da direita em São Paulo. Kassab, o único, né? Não, Kassab não me perdoe, mas Kassab não é da direita. Kassab. O Kassab para mim não Não, é mas da isso direita. eu não falei. Eu tô falando- Não falei direito, falei do grupo deles lá. Não. Mas eu tô falando da direita. Da direita, não sei. Entendeu? Não tem. Tá. Então, assim que o Tarcísio sair de São Paulo, do cenário político de São Paulo, a esquerda toma São Paulo de novo. Você vê o estrago que o Dória fez contra o Bolsonaro, sendo governador de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é o país dentro do país. É o país. Entendeu? São Paulo é gigantesco, entendeu? E o Tarcísio, ele ficando mais um mandato em São Paulo, vai construir a sua sucessão. Nós vamos ter em 2028 a Prefeitura de São Paulo também, com o Melo Araújo, e o projeto é esse, entendeu? E não vai sair desse projeto. E a presidência da República, eu falei no começo e repito aqui, quem decide isso é Jair Bolsonaro, porque o nosso candidato até o último momento é o Jair. E se porventura o Jair não for, o Jair vai dizer para nós quem é. O Jair que vai dar a palavra final. Portanto, fica todo mundo aguardando o Jair Bolsonaro. É ele que vai falar, exatamente. E indo aqui nessa questão de Jair, eu quero agora. Aqui não tem pauta, não. A pauta nós vamos. Não, de boa. Aqui é uma conversa. É tá? isso aí. Não esquece não, só falar do Tarcísio. Tarcísio é um cara excepcional. Nunca no estado de São Paulo houve uma administração tão boa como a do Tarcísio. Mas eu Entendeu? concordo com você do ponto de vista que ele passou a ser candidato mais dos outros que do próprio Bolsonaro. Exatamente. Eu concordo. Agora, isso não quer dizer que ele tenha que sair de lá. Pelo contrário, isso tem que dizer que ele tem que firmar o Pelar justamente para Eu levar concordo com no você, mesmo porque caminho. você elegeu um cara do Rio de Janeiro, de qualquer estado que fosse, Uhum, chegar em março, eleger em uhum. novembro, no outubro do ano, E aí eu pergunto pro governador senhor, de São Paulo, e eu pergunto pro senhor, quem fez isso? Bolsonaro. Pronto, hein? Então, pronto. Isso é uma coisa absurda, você imaginar algum dia. Você podia imaginar quando lá nos anos 80, o Amapá, É. Roraima. E quando esse pessoal fala que tem que ser moderado, que tem que ser o Tarcísio, que tem que ser um dos governadores e tal, que a direita tem que estar unida e tal, eles querem que esteja unida com eles. Não, Eles querem justamente apagar. eles manipularem. Eles querem justamente apagar o Bolsonaro. É. Porque quando você fala assim, não, beleza, vamos, a direita tem que estar unida, todos esses governadores têm que estar apoiando um candidato que o Bolsonaro escolher. Aí eles pulam lá longe. Não, porque tem que ser o Ratinho, porque tem que ser o Tarcísio, porque tem que ser o Zema, porque tem que ser não sei o quê. E não respeitam a liderança que o próprio Bolsonaro colocou todos Eles eles. querem se livrar de Bolsonaro. Exatamente. A verdade é essa. A verdade é essa. Eles querem tomar o lugar dele. Mas é difícil, porque o Bolsonaro criou um estilo tão próprio que é difícil tomar. Não toma. É quase impossível. Eu te digo uma coisa. O Tarcísio deve ficar. Se eu fosse Tarcísio, ficaria a reeleição. Uhum. Porque essa oportunidade que ele teve não cai duas vezes num raio na cabeça de ninguém. Verdade. Assim, não é verdade? Verdade. Outra coisa, ele vai perder, pode perder São Paulo e o país. Exato. Aí destrói o grupo do Bolsonaro assim, não.
no toco, né? Que é o sonho desse povo. E o mais certo do Bolsonaro, de fato, é eleger alguém dele, um filho, porque então, esse patrimônio aí não vai dar para o Zé Mané qualquer pegar, né? Ele vai deixar em casa, né? Exato. Ou a Tem que mulher ser. dele, ou o filho, sei Nada lá. mais do que justo. É justo, Nada mais do que justo. conquistado por eles que se mantenham lá. Exato. Agora, aqui, voltando para cá, voltando ao Piveta, aí eu estava falando do Senado, então o seu candidato é Medeiros e Galvão. Galvão. Teremos ainda Janaína, Mauro Mendes e Pedro Táxi e Fávaro. Fávaro, hipótese alguma, vocês votam. Não, de É jeito esquerda, nenhum. comunista. Não, de jeito nenhum. É esquerda e comunista. Na verdade, é pior do que um comunista. O Fávaro em si, falando do Fávaro. O Fávaro é um traidor. O que ele fez não se faz. E a política, ela ama. O Brizola falava isso, o esquerdista, viu? Ele ama uma traição. Mas ele jamais aceita um traidor. Né? A política não aceita o traidor. Aí você fica queimado de um lado e do outro também. O Fávaro teve que tomar, mas também foi o. Mas aí veja que coisa As interessante. circunstâncias políticas fazem o cara pular também, né? Veja que coisa interessante. O braço direito do Fávaro era o Neri Geller. Neri Geller hoje é do Republicanos, lá com o Piveta. Tá lá apoiando o Piveta. Mas o Neri é meio sem pátria, né? Eu não sei, meu irmão. Não, o Neri você pega. Ele estava ontem ministro de Dilma. Uhum. Aí, antes da eleição de 22, ele era o melhor amigo do Bolsonaro. Tava batendo foto lá em jantar com o Bolsonaro. No outro dia ele tava com Dilma e o Lula. Eu não entendo qual é. O Neri precisa explicar pra gente qual é dele. Conheço o Neri desde quando. Eu gosto dele, inclusive, meu amigo. Desde quando eu catava raiz lá em Lucas do Verde, nas lavouras que estavam começando lá. Meu pai pilotava um esteira e ele um CBT. Abria as estradas de Lucas do Verde. Mas eu acho, Catani, se ele decidiu um lado, é um lado. Uhum. Entendeu? Porque cada hora ele pula de lado e fala que é o melhor amigo do outro lado. Esse que é o problema. A pessoa tem que ter posição. Tem que ter posição, senão vai. Eu gosto disso de direita. Eu acho que tá. Então acabar a polarização negativo. Tem que continuar a polarização. Como que vai E a radicalização é assim que se firma uma sociedade. E todo mundo que está sendo do muro, ele pula para o lado esquerdo. Então, resumindo, Catani, para todo mundo aqui, Catani é candidato à reeleição. Candidato ao Senado dele já está definido. Antônio Galvão e Medeiros. E governador ele vai com o Wellington porque está definido lá mais ou menos que não tem outro candidato. Por quê? O que mesmo? Por quê? Não, o Bombinotti desistiu. Bombinotti desistiu. E não é só porque não tem outro candidato. É porque o Wellington realmente está se saindo melhor que a encomenda de uns tempos para cá. Né? E eu creio que o Wellington ele entendeu o que de fato é a direita. Você veja, o Wellington... os últimos 2 dias que o Bolsonaro estava livre, que ele não tinha colocado a tornozeleira, eu estava com o Bolsonaro. Passamos 2 dias juntos. Né? O Wellington passou comigo uma tarde inteira lá junto com o Bolsonaro. Nós não trocamos uma palavra com o Bolsonaro. Só ficamos assistindo as notícias e junto com ele para dar apoio ao presidente. E ele também estava quieto, tranquilo. Só fomos lá para dar apoio ao presidente. E quem estava lá dos senadores todos? Só o Magno Malta e o Hélio Fagundes. Então assim, mas ele foi lá para puxar o saco. Não sei. Mas eu foi. sei que ele foi. Os outros não foram. Sempre é o motivo, você vai por um então, motivo. Assim, não é simplesmente porque não tem outro. Não, é que o Hélio realmente está saindo bem nos últimos dias. E Mato Grosso hoje, o que você acha que falta para Mato Grosso? Olha, Mato Grosso falta, se a gente for falar você apoia essa privatização de todas as rodovias aí? A privatização, sim. A extorsão do cidadão, não, né? Mas aonde é que está? Até onde a gente chega nisso? Como que está aí? Aí está a privatização ou está a extorsão? Olha só, tem as duas coisas misturadas aí, ou uma com a cara da outra, né? Vou tentar explicar aqui uma coisa muito, muito simples, e às vezes as pessoas não conseguem perceber. Por exemplo, uma das primeiras ações do governo do estado que está aí hoje, lá em 2019, quando assumiu, ele fez a taxação do agro, o senhor lembra? Lembro. Inclusive com outdoors espalhados aí por todo lado, e todo mundo apoiando a tal da taxação do agro. Isso fez elevar o FETAB, eu acho, em 4 vezes mais do que tinha, né? E aí quando o governo vai fazer uma rodovia, ele chama lá os produtores rurais, fala assim, monta uma associação aí, que nós vamos fazer rodovia de tal lugar, tal lugar. O produtor rural é doido por ferrovia, por rodovia, por transporte, porque nós dependemos do transporte, entendeu? Tempo da chuva você não conseguia escoar sua lavoura, tempo da seca você não consegue trazer os insumos, enfim. Então você precisa de rodovia. Aí os caras vêm e faz uma associação de produtores para fazer um certo trecho de uma rodovia. Eles pagam o projeto, eles arcam civil e criminalmente por aquela obra, né? Porque eles fazem uma PPP, então eles são responsáveis civil e criminalmente por aquela obra. Aí cada produtor dá tantos sacos de soja por hectare da sua área, seja na beira da pista é um valor, um pouco mais afastado é outro, depois é outro. Então entra muito dinheiro do soja para bancar
a construção daquela rodovia e o governo do estado entra com uma boa parcela, às vezes mais de 50%, mas esses mais de 50% que o governo do estado entrou e colocou veio do FETAB que você, produtor, pagou. Então, quando isso acontece, ou seja, você pagou tudo e ainda ficou responsabilizado civil e criminalmente por isso. Mas quando vem a entrega dessa rodovia para se cobrar pedágio, para poder ter um retorno, nunca vai para essa associação. Vai para algumas empresas aí que eu nem sei dizer quem são, né? E muitas são leiloadas em São Paulo, como foi o caso, né? Então, assim, eu sou totalmente favorável a que se faça. E outra coisa, o produtor rural, ele nem liga de pagar. Porque realmente o produtor rural, por produzir comida, ele consegue vender todo o seu produto e ter uma lucratividade boa. Então ele não liga de pagar se ele tiver o retorno, que são as estradas. E está acontecendo isso. Agora, de que maneira está acontecendo é que é o grande problema. E quando vai se inaugurar uma via pública dessa, você não vê reconhecimento nenhum do produtor. O cara bate no peito e fala, eu fiz, eu sou o cara, eu que trouxe, eu que fiz. Então é complicada essa situação. Essa situação da BR-63 aí. Boa colocação. BR-63... O que está passando para nós aqui é que está tendo uma farra de dinheiro ali e pouco resultado. Não, até a duplicação está sendo feita. A rodovia 163, que era a rodovia da morte, está passando a ser uma rodovia da prosperidade. O trecho onde já está duplicado diminuiu em mais de 95% os acidentes. Ou seja, na verdade, uma rodovia duplicada, você nunca mais vai ter um acidente frontal. Não existe acidente frontal numa rodovia duplicada, porque os carros não vão mais se chocar de frente, né? Então, assim, diminui realmente os acidentes, enfim. Da rodovia da morte está passando para a rodovia da prosperidade. Agora, nós não podemos olhar para o 63 hoje. Nós temos que olhar o que aconteceu com o 63. Eu escutei, inclusive, um deputado falando essa semana que a 163 foi estadualizada. Isso é uma mentira que se pode contar ao povo mato-grossense. A rodovia 163 é a BR-163, ela é federal e não foi estadualizada. Foi simplesmente vendida a concessão que a Odebrecht tinha, que matou um monte de mato-grossense, foi vendida por R$1 para a MT Par, que é uma empresa estatal do governo do estado, que tem, inclusive, patrimônio misto, né? Patrimônio misto, onde pessoas podem também ser acionistas dessa empresa. Mas ainda não tem ninguém, ainda é o Estado só. Eu não sei, mas pode ter. Não, ela é com capital misto. Eu estou dizendo, eu sei que não tem hoje. Não, mas okay. pode ter. Mas pode ter. Pode né? Ter. E essa empresa administra a concessão da rodovia. Então isso não é estadualizar. Isso é obter uma concessão. E por que isso foi feito e por quem? Isso foi feito por Jair Bolsonaro e por Tarcísio pela impossibilidade da caducidade do contrato com a Odebrecht e também pela impossibilidade de colocar outra empresa privada para administrar como, o que a Odebrecht tinha feito aqui no nosso estado, que seria a duplicação e tudo mais. Então só o estado poderia fazer. Foi feito, parabéns, é isso aí, nós temos que duplicar. Beleza, agora nós não podemos enganar a sociedade dizendo assim, não, eu peguei a 163, botei para o estado que está fazendo isso, aquilo, não. É uma empresa estatal, uma empresa privada, na verdade, não estatal, mas que pertence ao governo do estado, né, com capital misto, que tem sim o objetivo de lucratividade, inclusive o que se comprou por R$1 hoje pode vender por 1 bi. Aliás, o Estado vai ganhar mais ali, porque ele no fim não tinha os 5 bi, pegou emprestado no BNDES, né, e no fim é o que menos vai por aí. E a dívida que tinha, que era 10, passou a ser 3. Então maravilhoso. Outro tema que é tema seu, de vocês, cara de produtor rural, Ferrogrão. Ferrogrão é uma obra também do governo. Todas as ferrovias estão chegando aí, apesar desse governo aí dizer que é ele que está fazendo, mas todas elas foram iniciadas pelo Tarcísio e pelo Bolsonaro. Né? A Ferrogrão é um sonho para todo produtor rural, porque nós já temos aí a Ferro Norte e aqui a Vicente Vuolo, que vão chegar até Lucas do Rio Verde, e nós precisamos de Lucas do Rio Verde levar adiante até sair no Pará. Isso é necessário. O que acontece com a Ferrogrão? Tem um pedacinho dela que passa do lado da 163. Veja só, a Ferrogrão, ela já está projetada para andar do lado da 163, que é justamente para não vai derrubar nenhum pé de capim. Ela já vai andar do lado da 163, que é justamente para não precisar, já está pronto, a questão ambiental é simples. Mas ela passa numa área de amortização da reserva Jamanchim, lá na divisa do estado do Mato Grosso com o Pará. Ela passa numa área de amortização da reserva Jamanchim e por ela passar menos de 40 quilômetros da reserva, ela está barrada com questões ambientais. Agora,
nós temos aí uma facilitação, vamos dizer assim, com a mudança do Código Florestal feita lá pelo Congresso. Se não me engano, foi o Neri Geller que começou essa situação, e agora a Tereza Cristina, no Senado, que era relatora, acabou de chancelar lá e passou, já foi votado. Parece que vai modificar essa questão burocrática ambiental, e aí pode ser feita a Ferrogrão. Deputado, o senhor sabia que tem uma empresa responsável, uma empresa única responsável para construir nessa Ferrogrão? Não, eu não sei se. Eu estou afirmando. A questão técnica de qual empresa e tal, eu nem sabia que tinha sido licitado já. Eu estou falando para o senhor afirmando. Eu não estou nem falando, nem especulando, nem dizendo. Até para o senhor ver depois. Tem uma empresa de Sorriso chamada Zion Real Estate. Uma das sócias dela é filha do dono dessas caçamba, que tem o nome Liberati, alguma coisa Librelato. assim. Librelato. E essa empresa foi a única a ganhar. Mas já foi licitado? Já, Tarcísio. Não foi o Tarcísio, foi o substituto dele. Que entrou depois do Tarcísio. Entrou depois dele e assinou a carta. E essa empresa é a única que pode trabalhar ali em cima. O que for feito é através dela. E me parece que tem um problema disso também. Tem uma situação aí meio sinistra, que eles estão. Existe uma discussão nos bastidores, né? Dessa empresa, como é que chegou, como é que é. Recém-aberta em 2020. Ela faz até obra aí no parque dos bilionários aí, onde o Mauro Novo Mato Grosso? Esse parque. Ela faz obra lá, Popó, isso tudo é novo para mim, isso que você está falando. Eu não sabia que tinha sido licitado já, né, e não sabia que tinha uma empresa que já tinha ganhado a licitação. Mas se foi feita uma licitação, se a empresa ganhou a licitação, se a mulher, a sócia lá, é dona das caçamba Librelato, não é pouca coisa, né? Tem café no bolo para poder fazer. Essa parte eu não vejo problema. Então, até isso está adiantado. Inclusive, se já tem uma empresa para construir. Então fica só mesmo preso a questão indígena. Só a questão burocrática ambiental. E indo já nos nossos finais aqui, já tem 1 hora de programa? 55, está quase no final. Maísa Leão. Eu já estou achando que vocês dois vão acabar no meu partido, puxando e pedindo voto para o mesmo candidato. Não tem problema, não tem problema nenhum. A Maísa Leão, eu acho que ela pecou agora numa situação que ela fez na Câmara de Vereadores e... infelicidade aquilo, né? Uma coisa... eu acho que o maior pecado que ela cometeu ali foi justamente ela ter negado que ela não sabia a idade da criança. Porque ela falou a idade da eu vi o seu vídeo, eu postei o seu vídeo na minha rede. Você admitiu ela aí que se fosse ela, ia pedir umas férias. Eu acho que ela deveria falar, não, eu errei aqui, eu sabia, mas vamos ver o que a gente pode fazer e tal. Seria menos... E isso fere o ECA, né? Mesmo que ela diga que não, jure de pé junto, que não, mas fere o ECA. A criança foi exposta e tal, né? Mas é isso. Irremediável, né? É irremediável, né? Aí a gente fez uma manifestação, fizemos alguns requerimentos, tanto a Câmara de Vereadores para que tome providência, o Ministério Público também para que tome providência, e aí sai da nossa alçada e da nossa mão, né? Eu acho que... Você fez algum expediente? Sim, fizemos uma representação no Ministério Público e também na Câmara de Vereadores. Ela foi implacável demais contra você também, né? Porque esse povo é bom para ser implacável, né? Mas contra ele fica tudo choroso. Não, eu acho que... Tudo chora. Eu falo daquela outra situação do passado. Não aguenta um beliscão esse povo aí. Na outra situação do passado, ela veio para cima de mim, mas numa fala que ela fez. Ela mesma fez uma fala, onde eu disse abertamente que para mim um estuprador tinha que ser castrado, e ela fez uma fala dizendo que isso era uma barbárie, né? Eu peguei o vídeo dela, ela mesma falando, tanto é que a própria justiça reconheceu. Quando ela pediu para retirar o vídeo, a justiça falou, olha, ele não falou nada demais, só botou sua fala no ar, e ele estava no vídeo, eu também estava no vídeo, então eu tinha o direito de colocar. Mas é isso. Catânio, um prazer ter recebido você aqui. Esse chapéu, Catânio, deixa eu dar uma olhada nele aqui. Você não tem medo de pegar piolho? Pai, não, eu quero pegar piolho e ver se eu fico forte igual o Catânio. Aí sim. Rapaz, eu tô dizendo pra você que os comunistas que deram aquele golpe em Rio de Janeiro lá, viu? Nada. Agora é o chapéu que tava. Chapéu muda a gente, rapaz. Olha aí. Cara, já sou Catânio. Tá parecendo homem. Bacana, Catânio. Legal. O primeiro cara que tira o chapéu da minha cabeça. Bacana, com jeito, né? Igual o Comunista já fez comigo lá. Com jeitinho, vai. Obrigado, Catânio, pela sua vida. Foi boa demais a conversa, sua transparência, conversa agradável. Obrigado. Tá? E continue assim, porque voltar em cara que a gente conhece é mais fácil.
E não votar também. É verdade. Né? Votar e não votar. Então fica à vontade de você despedir do seu povo aí. Só agradecer, Popó, muito obrigado. É muito bom a gente falar dessas coisas todas que você cutucou aí. Eu acho que tem que ser cutucado em mais locais para a gente poder falar realmente aquilo que é necessário chegar até a população. Obrigado mesmo. Bom, O programa está de parabéns também, viu? Tem até umas luvas de boxe aqui, qualquer coisa. Qualquer coisa já sai no tapa aqui. Eu aproveitei a carona do Popó de Freitas. Vou aproveitar ainda dele. Obrigado, Catani, até a próxima. Eu que agradeço. Gente, obrigado e até o próximo Popocast.